Estão a ouvir isso? É o silêncio. Um silêncio pesado, opressivo. Nasce nas montanhas de Hidalgo, num lugar que os mapas modernos decidiram esquecer. Uma vila suspensa no tempo. Um lugar chamado Alma Triste. Aqui, o ar é tão rarefeito que parece roubar-lhe o fôlego. O sol queima, mas não aquece. E as noites são um abismo de estrelas frias e segredos ancestrais. Em Alma Triste, a fé era o único refúgio, a única moeda de troca contra a miséria, e também a jaula mais cruel. Eu sou o Mateu Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Hoje não vou contar uma história de monstros com garras e presas. Vou contar-vos uma história muito mais terrível. A de um monstro que vestia uma batina e tinha mãos suaves. A de um homem santo. Um monge. Um homem que acreditava estar a cumprir a vontade de Deus. Mas cada uma das suas bênçãos era uma sentença de morte em vida. Cada casamento que ele celebrava era mais um nó numa corda familiar que sufocava o futuro. Povos inteiros nasceram da sua fé cega. Gerações inteiras pagaram o preço da sua santidade. Esta não é uma história fácil de digerir. Não há heróis claros, apenas vítimas de uma tradição que devorou a inocência. Se a sua consciência aguentar, se acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser contada. Inscreva-se, ative as notificações. Porque o silêncio de Alma Triste está prestes a ser quebrado para sempre, e o seu eco vai atingir-nos a todos. A história chegou a Ricardo como um sussurro. Um e-mail anônimo, 3 linhas, nada mais. Vá a Alma Triste, na Serra de Hidalgo. Procure o Frei Anselmo. Lá encontrará uma história que o mundo esqueceu e que Deus perdoou. A última frase causou-lhe um arrepio. Que tipo de história precisa do perdão de Deus? Ricardo era um jovem jornalista, ambicioso, cansado de cobrir conferências de imprensa e acidentes de trânsito na cidade do México. Ele procurava a história, a única, aquela que o tira da mediocridade e coloca o seu nome na capa. Ele não sabia que essa história também o destruiria. Ele fez uma pequena mala, um gravador, alguns cadernos, a sua câmara e uma arrogância que só a juventude pode permitir. Pensava que iria conquistar uma história. A realidade é que a história iria devorá-lo. A viagem foi uma descida. Uma viagem ao coração do nada. Primeiro, a autoestrada. Rápida, moderna, previsível. Depois, as estradas secundárias, cheias de buracos e cruzamentos esquecidos. Finalmente, o asfalto desapareceu completamente. A estrada tornou-se uma cicatriz de terra e pedras que subia pela montanha. O telemóvel perdeu o sinal. Depois de 1 hora, o rádio só emitia estática. O mundo exterior deixou de existir. Só restava a montanha, o vento e o silêncio. Ricardo sentiu uma pontada de medo. Um medo primitivo. O medo do homem da cidade que enfrenta uma natureza que não compreende e não controla. Parou junto a um riacho para molhar o rosto. A água estava gelada, pura. Olhou para o seu reflexo. Um jovem com demasiada confiança e sem fazer ideia do que estava a fazer. Continuou a subir. O motor do seu carro velho tossia, protestando pela falta de oxigênio. E então, ele viu. Alma Triste não era uma cidade. Era um punhado de casas de adobe e telhas agarradas à encosta da montanha, como se tivessem medo de cair no vazio. Uma fumaça branca e preguiçosa saía de algumas chaminés. Não havia ruas, apenas trilhas de terra. Não se via ninguém. Mas Ricardo sentiu que o observavam, de cada janela escura, de trás de cada árvore. Centenas de olhos invisíveis acompanhavam cada um dos seus movimentos. Estacionou o carro perto de uma pequena igreja de pedra.
A única construção sólida em todo o lugar. A pintura branca da fachada estava descascada. Uma cruz de madeira estava inclinada, vencida pelo vento e pelo tempo. O silêncio ali era diferente. Não era paz. Era ausência. Ausência de risadas de crianças. Ausência de música. Ausência de vida. Ricardo engoliu em seco. O gosto metálico do medo na boca. Caminhou em direção à igreja. Cada passo ressoava na quietude absoluta. A porta de madeira estava entreaberta. Ele empurrou-a. O rangido da dobradiça foi um grito no meio do silêncio. Lá dentro, a penumbra era quase total. O ar cheirava a cera velha, a incenso e a algo mais. Algo doce e rançoso. O cheiro de segredos guardados por muito tempo. Uma figura encurvada estava ajoelhada em frente ao altar. Murmurava uma oração num latim imperfeito. Ricardo limpou a garganta. A figura não se mexeu. "Padre?" perguntou Ricardo. A sua voz soou estranhamente alta. O ancião levantou-se lentamente. Com a lentidão das árvores, virou-se. Era um homem muito velho. O seu rosto, um mapa de rugas profundas. Os seus olhos eram de um azul leitoso, nublados pelas cataratas. Estava quase cego. "Não sou padre", disse o ancião. A sua voz era um sussurro de folhas secas. "Sou um simples servo. Sou Frei Anselmo." Ricardo sentiu o coração dar uma cambalhota. Era ela. "Venho da cidade", disse Ricardo, tentando soar casual. "Sou um historiador. Estou interessado em conhecer as antigas tradições." Frei Anselmo sorriu. Um sorriso sem dentes, puro e genuíno. "Chegou ao lugar certo, meu filho. Aqui em Alma Triste, conservamos a verdadeira fé. Aquela que não foi manchada pelo mundo moderno." Aproximou-se de Ricardo, movendo-se com uma segurança que desmentia a sua cegueira. Colocou a mão no ombro do jornalista. A mão era ossuda, mas surpreendentemente forte. "Aqui celebramos a vida como Deus manda", sussurrou o monge. "Celebramos a família, o sangue, a pureza do sangue." Ricardo não compreendeu. Ainda não. "A pureza do sangue", repetiu. Frei Anselmo acenou com a cabeça, o rosto iluminado por uma alegria fanática. "Sim, meu filho. Aqui o sangue não se mistura. O sangue se fortalece. As famílias se unem para preservar o dom que Deus nos deu." O monge o guiou até um mural desbotado em uma das paredes laterais da igreja. Representava Adão e Eva. Mas havia algo estranho. Adão e Eva estavam rodeados por seus filhos e seus filhos se casavam entre si. Caim casava-se com uma das suas irmãs, Abel com outra. E dessas uniões nasciam mais filhos. Uma árvore genealógica que se dobrava sobre si mesma, repetidamente. "É a tradição sagrada", explicou Frei Anselmo com reverência. "A primeira família mostrou-nos o caminho. O sangue deve permanecer dentro do sangue. É a única forma de não se contaminar com o pecado do mundo exterior." Ricardo sentiu o chão mover-se sob os seus pés. O ar tornou-se denso, irrespirável. O cheiro doce e rançoso intensificou-se. Era o cheiro da endogamia, o cheiro da genética presa num beco sem saída. "Você", balbuciou Ricardo. "Você oficializa essas uniões?" O sorriso de Frei Anselmo tornou-se ainda mais largo. "É a minha maior honra. Abençoei centenas de casais. Vi os nossos filhos nascerem do sangue puro. Sou o guardião da tradição mais sagrada de todas." Ricardo recuou um passo, depois outro. Esbarrou na porta. O monge cego inclinou a cabeça, confuso com o silêncio repentino do visitante. "Acontece alguma coisa, filho?"
Ricardo não conseguia falar. O historiador dentro dele estava em êxtase. Tinha encontrado a história da sua vida. Mas o ser humano dentro dele gritava. Um grito silencioso, abafado. Ele tinha vindo à procura de uma história sobre tradições esquecidas e tinha encontrado um inferno disfarçado de paraíso. Um lugar onde o incesto não era um tabu, era um sacramento. E o homem que o abençoava, um santo cego que não via o horror que estava a criar. Ricardo saiu da igreja tropeçando. Precisava de ar. Mas o ar de alma triste já não parecia puro. Estava contaminado, viciado por um segredo que durava séculos. Ele encostou-se na parede de adobe do templo, com o coração a martelar no peito. Um suor frio percorria-lhe as costas. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, viu as pessoas da aldeia. Elas tinham saído das suas casas. Estavam de pé, em silêncio, observando-o. Homens, mulheres, crianças. E nos seus rostos, Ricardo viu a verdade. Viu-a na forma das suas mandíbulas, na separação dos seus olhos, nas malformações sutis, mas inegáveis. Eram o fruto vivo da tradição sagrada de Fray Anselmo. Gerações de uniões entre irmãos e irmãs, entre tios e sobrinhas, entre pais e filhas. Não o olhavam com hostilidade. Olhavam para ele com uma curiosidade vazia, como animais numa jaula que veem um estranho pela primeira vez. Uma menina pequena, com não mais de 6 anos, aproximou-se dele. Tinha uns olhos azuis lindos, idênticos aos de Frei Anselmo, mas os seus dedos estavam fundidos, 2 deles em cada mão. A menina ofereceu-lhe uma flor silvestre. Ricardo olhou para ela, olhou para a sua mão deformada e sentiu o vômito subir pela garganta. Não era repulsa. Era uma tristeza tão profunda, tão vasta, que ameaçava afogá-lo. A menina não era um monstro, era uma vítima. Todos eram. Vítimas de um monge que os amava tanto que os destruiu. Ricardo pegou a flor. As suas mãos tremiam. Obrigado, sussurrou. A menina sorriu. E naquele sorriso torto, Ricardo viu o abismo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou no seu carro, com as portas trancadas. Mas não havia fechadura que pudesse impedir os sons de alma triste. Não eram sons altos, eram murmúrios. Um choro de bebê que soava estranho, agudo. O latido de um cão que parecia ter algo partido na garganta. E o canto. Um canto religioso que vinha da igreja. A voz de Frei Anselmo. Cantava louvores a Deus. Louvores pela pureza do seu rebanho. Ricardo fechou os olhos e tapou os ouvidos. Mas não conseguia escapar da verdade. Estava no coração do horror. E o horror tinha o rosto de um santo. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu falar com as pessoas. Precisava de entender. Como podiam aceitar isto? Não viam o que estava a acontecer aos seus filhos? Ele aproximou-se de uma mulher que lavava roupa num lavatório comunitário. A mulher devia ter cerca de 30 anos, mas parecia ter 50. O seu rosto estava cansado, os seus olhos apagados. Bom dia, disse Ricardo. A mulher olhou para ele, sem expressão. É daqui? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça. Nasceu aqui? Acenou com a cabeça novamente. A sua família também é daqui? A mulher parou de lavar. Olhou para cima. O meu marido é meu irmão, disse com uma naturalidade que gelou o sangue de Ricardo. O meu pai era irmão da minha mãe. É a tradição. É a bênção de Frei Anselmo. Não havia vergonha na sua voz, nem dúvida. Apenas uma aceitação total, absoluta. Mas os seus filhos, começou a dizer Ricardo. Não vê que às vezes nascem diferentes? A mulher encolheu os ombros.
uma resignação milenar naquele simples gesto. Às vezes Deus nos põe à prova, disse ela. Alguns anjos nascem com as asas partidas. Frei Anselmo diz que são os mais amados por Deus, porque o seu sofrimento nesta vida lhes garante um lugar no paraíso. Ricardo ficou sem palavras. O sistema era perfeito. A fé explicava tudo. O dogma justificava a deformidade. O sofrimento se tornava um bilhete para o céu. Frei Anselmo não tinha apenas criado um ciclo de incesto. Ele tinha construído uma teologia completa para sustentá-lo. Uma fortaleza ideológica inexpugnável. Ricardo se afastou, atordoado. Sentou-se numa pedra, tentando processar a conversa. O sol da manhã aquecia a sua pele, mas por dentro sentia um frio glacial. Tirou o seu caderno. A mão tremia tanto que mal conseguia escrever. Anotou a frase da mulher. Alguns anjos nascem com as asas partidas. Era poesia. Uma poesia terrível e retorcida. A linguagem do horror absoluto. Percebeu que não estava a lidar com pessoas ignorantes. Estava a lidar com crentes. E a fé é mais forte que a lógica, mais resistente que as evidências, mais poderosa que o instinto de sobrevivência. Sabia que não podia argumentar com eles. Não podia chegar e dizer-lhes: o que estão a fazer é errado. É uma aberração genética. Para eles, a aberração era ele. O homem de fora. O contaminado. Aquele que misturava o seu sangue com estranhos. A história era muito maior e mais complexa do que ele imaginava. Não se tratava apenas de um monge louco. Tratava-se de um sistema de crenças que havia suplantado a realidade. Um ecossistema social onde a doença era a santidade. E a saúde, um pecado. Ricardo passou o dia a vaguear pela aldeia. Um fantasma com um caderno na mão. Cada rosto era um capítulo da sua história. Cada malformação, uma frase que não precisava de escrever. A aldeia não o rejeitava. Simplesmente ignorava-o. Eles existiam num plano diferente. Um universo paralelo governado pela fé e pelo sangue. Ele viu um jovem a arar um pequeno campo de milho. O homem era forte, os seus braços poderosos. Mas ele mancava bastante. Uma das suas pernas era visivelmente mais curta que a outra. Ele cantava uma canção religiosa enquanto trabalhava. A mesma que Frei Anselmo cantava na igreja. Uma melodia monótona e triste. Perto dali, duas meninas brincavam com bonecas feitas de trapos e milho. Eram irmãs, gêmeas. Tinham o mesmo cabelo loiro e pálido, e os mesmos olhos, um azul e outro castanho. Heterocromia. Um capricho genético. Aqui não era um capricho, era uma assinatura. A marca do sangue que morde a própria cauda. Ricardo sentiu um aperto no peito. Isto não era uma reportagem. Era uma autópsia. A autópsia de um povo inteiro. E ele era o médico legista. À tarde, ouviu um som. Vozes infantis. Mas não eram risos. Era um canto. Desafinado, gutural, como o de um coro de pássaros feridos. Seguiu o som até a parte de trás da igreja. Lá, debaixo de um telheiro de zinco, estava a escola de Alma Triste. Uma dúzia de crianças sentadas em bancos de madeira. Frei Anselmo estava de pé diante delas. Nas mãos, não tinha um livro. Tinha uma Bíblia. A única lição que se ensinava em Alma Triste era a fé. Ricardo escondeu-se atrás de um pilar de adobe e observou. O horror atingiu-o com a força de um soco no estômago. Não era apenas a menina com os dedos fundidos. Era um menino de cerca de 8 anos com um lábio leporino tão grave que o seu nariz e a sua boca eram uma única abertura. Ele não conseguia falar. Apenas emitia um zumbido lastimoso. Frei Anselmo acariciava-lhe a cabeça com ternura. Cantas como um querubim, Matel, dizia-lhe.
Havia uma menina cuja cabeça era grande demais para o seu corpo frágil. Hidrocefalia. Ela balançava para a frente e para trás, com o olhar perdido. Frei Anselmo chamava-a de a Pensadora. Dizia que ela tinha tantos pensamentos de Deus na cabeça que por isso era maior. Outro menino não tinha braços. Apenas pequenos cotos na altura dos ombros. Ele aprendia a escrever num quadro com um pedaço de giz preso entre os dentes. A sua concentração era absoluta. A sua determinação, heróica. Frei Anselmo mostrava-o como o exemplo máximo de vontade. Vês? Deus não te dá uma cruz que não possas carregar. E a ti, Samuel, tornou-te mais forte do que todos nós. Ricardo teve de se apoiar no pilar. Os joelhos tremiam-lhe. O ar recusava-se a entrar nos seus pulmões. Não era a visão das deformidades que o estava a destruir. Era o amor. O amor genuíno e profundo que Frei Anselmo sentia por aquelas crianças. Ele não as via como monstros. Ele as via como suas obras-primas, suas provas vivas da graça divina. Ele a amava. E seu amor estava a matá-las, uma a uma, geração após geração. Ricardo fechou os olhos. A imagem da criança escrevendo com a boca ficou gravada em sua mente. O som do zumbido da outra criança. O balanço rítmico da menina com a cabeça grande. Não eram casos. Não eram estatísticas. Eram crianças. Crianças presas num pesadelo teológico. Sentiu um toque no braço. Abriu os olhos de repente. Era um jovem. Não devia ter mais de 20 anos. Tinha a mesma mandíbula proeminente que muitos na aldeia. Mas os seus olhos eram claros, cheios de uma inteligência estranha. Você é o forasteiro, disse o jovem. Não era uma pergunta. Ricardo acenou com a cabeça, incapaz de falar. O meu nome é Ismael, apresentou-se. Frei Anselmo diz que devemos ser hospitaleiros. A minha esposa e eu acabamos de ter o nosso primeiro filho. Gostaria de conhecê-lo? O convite era tão puro, tão inocente. Ricardo não conseguiu recusar. Era o seu trabalho. Era o seu dever. Embora cada célula do seu corpo lhe gritasse para fugir. Ele seguiu Ismael por um caminho estreito. A casa era pequena, de adobe, mas o interior estava impecavelmente limpo. Num canto, um pequeno altar com uma virgem e flores silvestres. Uma rapariga muito jovem, quase uma criança, estava sentada numa cama. Era a sua esposa e sua irmã. A genética não mentia. Tinham os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz. Ela é Lia, disse Ismael com orgulho. Lia sorriu timidamente. Nos seus braços, enrolado num cobertor branco, estava o bebê. É o nosso milagre, sussurrou Ismael. Frei Anselmo abençoou-o ontem. Disse que é um serafim. Ele aproximou-se da cama. Lia, com infinito cuidado, afastou um pouco o cobertor para que Ricardo pudesse ver o bebê. E o mundo de Ricardo parou. O ar transformou-se em vidro na sua garganta. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia ver. O bebê tinha anencefalia, uma das malformações mais graves possíveis. Nasceu sem uma parte importante do cérebro e do crânio. A parte superior da cabeça não existia. Em seu lugar, havia uma massa de tecido avermelhado e exposto. Mas os seus pequenos pulmões funcionavam. O seu pequeno coração batia. Ismael e Lia olhavam para ele com uma adoração absoluta, com um amor tão imenso que enchia o pequeno quarto. É lindo, não é? Perguntou Lia com a voz cheia de lágrimas de felicidade. Fray Anselmo diz que ele é tão puro que não precisa de um cérebro humano. Ele pensa diretamente com o coração de Deus. Ele não viverá muito, acrescentou Ismael, sem um pingo de tristeza. Os serafins não podem ficar muito tempo na terra.
Eles têm que voltar para o céu. Mas fomos abençoados. Pudemos tê-lo conosco por alguns dias. Ricardo deu um passo para trás. Ele bateu contra a parede. O adobe estava frio, úmido. Ele não conseguia tirar os olhos do bebé. Da ternura com que a mãe lhe acariciava a bochecha. Do orgulho no olhar do pai. Eles não viam uma tragédia médica. Viram uma confirmação da sua fé. Uma recompensa divina. Parabéns, conseguiu dizer Ricardo. A palavra sabia-lhe a cinza, a veneno. Saiu da casa apressadamente, sem se despedir. Não correu. Caminhou, como um autômato, um passo após o outro. Não via o caminho. Não sentia as pedras sob os pés. Só via a cabeça do bebé e os olhos felizes dos pais. Chegou à beira da aldeia, onde o caminho dava para o precipício. E ali, dobrou-se ao meio e vomitou. Vomitou o medo, a raiva, a impotência. Vomitou a história que tinha vindo buscar. Ficou de joelhos, tremendo, com a testa apoiada na terra fria. O sistema não era apenas perfeito, era invencível, porque não se alimentava da ignorância. Alimentava-se do amor. Um amor distorcido, doente, letal. Mas amor, afinal de contas. Como se luta contra o amor? Quando recuperou um pouco a compostura, levantou os olhos. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de cores impossíveis. Laranja, rosa, violeta. Era lindo. Uma beleza obscena que contrastava com a feiura que acabara de testemunhar. E então ele viu. Um pouco mais adiante, afastado do resto da vila, um pequeno terreno cercado por um muro baixo de pedra. Estava cheio de cruzes. Centenas de pequenas cruzes de madeira. Algumas novas, outras velhas e podres. Não era o cemitério principal da aldeia. Era demasiado pequeno, e todas as cruzes eram do mesmo tamanho. Minúsculas. Aproximou-se. O coração batia-lhe com uma terrível premonição. Em algumas cruzes havia fitas coloridas desbotadas. Noutras, um pequeno brinquedo de madeira. Um chocalho partido. Não havia nomes, apenas datas. E a maioria das datas abrangia apenas alguns dias ou semanas. É o Jardim dos Inocentes. A voz de Frei Anselmo atrás dele fez Ricardo sobressaltar-se. O velho monge estava ali, apoiado na sua bengala. O seu rosto cego estava voltado para o pequeno cemitério. Aqui repousam os nossos anjos mais puros, continuou o monge com uma serenidade arrepiante. Aqueles que Deus chama para o seu lado quase imediatamente, os serafins, aqueles que nascem com a sua missão já cumprida. Ricardo olhou para o mar de cruzes. Depois olhou para o monge. Nunca se perguntou por quê, sussurrou Ricardo. Por que há tantos? Por que morrem tantas crianças aqui? Frei Anselmo sorriu. Um sorriso de compaixão. Como se estivesse a explicar uma verdade óbvia a uma criança pequena. Eles não morrem, meu filho. Eles ascendem, corrigiu. E há tantos porque Alma Triste é um lugar santo, um lugar abençoado. Deus sabe que aqui cuidaremos das suas almas mais frágeis com o amor que elas merecem. É por isso que Ele as envia para nós. Ele apontou com a sua mão ossuda para o jardim. Cada uma dessas cruzes não é uma perda, é uma vitória. É mais uma alma que devolvemos ao paraíso, pura e sem mancha. O monge aproximou-se de uma das cruzes mais novas. Tocou-a com reverência. Este era o pequeno Miguel. Era filho dos meus sobrinhos. Nasceu sem pele nas pernas. Um sofrimento terrível. Mas durou apenas 2 dias. 2 dias de purificação e depois a glória eterna. Tivemos muita sorte. Ricardo sentiu que estava a enlouquecer. Estava preso na lógica de um demente. Uma lógica tão completa, tão fechada sobre si mesma,
que não deixava nem uma única brecha para a razão entrar. A genética era a vontade de Deus. A doença era a santidade. A morte prematura era uma ascensão. E o cemitério infantil, um jardim de troféus. Frei Anselmo ficou em silêncio, rezando entre os pequenos túmulos. Ricardo afastou-se. Já não era jornalista. Já não era historiador. Era uma testemunha de um crime perfeito. Um genocídio lento, perpetrado em nome de Deus e com as melhores intenções. O sol desapareceu completamente. A escuridão caiu sobre a alma triste. Uma escuridão que não estava apenas lá fora. Estava dentro, nas casas, nas almas, e agora também estava dentro dele. A história já não era sua. Ele era da história. E sabia, com uma certeza gelada, que nunca poderia escapar dela. Nem do Jardim dos Inocentes. Ricardo precisava saber a origem, o ponto zero, o momento em que a loucura se disfarçou de fé. Não podia ser uma tradição ancestral, como dizia o monge. O instinto de sobrevivência, o tabu universal contra o incesto, é mais antigo do que qualquer religião. Alguém teve que plantar essa semente envenenada. Alguém teve que regá-la com fervor até que suas raízes sufocassem a razão. E esse alguém só poderia ser Frei Anselmo. Mas como? Por quê? Ricardo passou os 2 dias seguintes a ganhar a confiança do monge. Ele ouvia-o. Fazia as perguntas certas. Perguntas não sobre genética, mas sobre teologia. Não sobre a doença, mas sobre a alma. Tornou-se o discípulo perfeito. O ouvinte atento que o velho e cego pregador esperava há anos. E Frei Anselmo, ansioso por partilhar a sua verdade com uma alma nova, abriu-lhe as portas do seu passado. A história não começou nas montanhas de Hidalgo. Começou muito mais longe, num mosteiro em Espanha. Nos anos do pós-guerra. Anselmo era um jovem noviço, cheio de fervor. Um místico. Um jovem que via milagres no voo de uma borboleta e mensagens divinas na forma das nuvens. Mas a sua fé era frágil, atormentada pela culpa, a culpa da carne, o desejo, o pecado original que manchava toda a humanidade. Passava noites inteiras em vigília, rezando, jejuando, flagelando-se para purificar um corpo que sentia irremediavelmente sujo. Os seus superiores viam-no com uma mistura de admiração e preocupação. Admiravam a sua devoção. Temiam o seu extremismo. O corpo não é o inimigo, irmão Anselmo, dizia-lhe o seu abade. É o templo do Espírito Santo. Mas Anselmo não conseguia aceitar isso. Como poderia ser santo um templo que abrigava pensamentos impuros? Um templo que sangrava, que desejava, que envelhecia. Na sua mente, o mundo exterior, a humanidade, era uma massa corrupta, contaminada desde o nascimento de Eva. Uma praga de pecado que se transmitia de geração em geração através do ato da procriação. Ele estava obcecado com a pureza absoluta, aquela que existia antes da queda. Uma noite, durante uma de suas vigílias febris, ele teve uma visão. Ou assim ele acreditava. Exausto, faminto, à beira do colapso físico e mental. Um anjo apareceu para ele. Ou o que sua mente desesperada interpretou como um anjo. Uma figura de luz. O mundo está a afogar-se na sua própria imundície, disse-lhe o anjo. O sangue de Adão está diluído, manchado por 1000 gerações de pecado. Como podemos salvar-nos? Perguntou Anselmo. A resposta esteve sempre no início. Disse-lhe a visão. Na primeira família, o sangue deve voltar ao sangue. O rio deve voltar à sua fonte. Só assim a linhagem pode ser purificada. A família deve fechar-se sobre si mesma, como um jardim sagrado,
para se proteger das ervas daninhas do mundo. A visão mostrou-lhe a imagem do mural que Ricardo tinha visto na igreja. Adão, Eva e os seus filhos casando-se entre si, criando uma linhagem pura, incontaminada. Este é o verdadeiro sacramento, concluiu o anjo. A santa endogamia, o caminho para criar uma nova humanidade, uma humanidade digna de Deus. E então, a visão desapareceu. Anselmo acordou no chão de pedra da sua cela. O sol entrava pela pequena janela. Mas para ele, era uma nova luz, a luz da revelação. Ele tinha encontrado a resposta. Não era loucura. Era uma missão divina. Ele correu para contar ao seu abade. O velho abade ouviu-o com paciência, com uma tristeza infinita nos olhos. Quando Anselmo terminou, o abade colocou a mão no seu ombro. Meu filho, disse ele com voz suave. O que viste não é um anjo. É o reflexo da tua própria angústia. É o orgulho espiritual, o mais perigoso dos pecados. Acreditar que encontraste uma verdade que a igreja ignorou durante 2000 anos. Anselmo não o ouviu. Estava surdo à razão. Para ele, a dúvida do abade era a prova definitiva. O mundo não estava preparado para esta verdade. Nem mesmo a igreja. Deus a revelara apenas a ele, porque só ele tinha a pureza e a coragem para levá-la adiante. Naquela noite, Anselmo fugiu do mosteiro. Tornou-se um pregador errante, um profeta solitário. Percorreu as aldeias mais pobres de Espanha, pregando a sua nova e terrível doutrina. Falava da santa endogamia, da linhagem pura, de criar uma nova linhagem de santos na terra. As pessoas ouviam-no e depois expulsavam-no das suas aldeias, às vezes com pedras, às vezes com ameaças. Mesmo os mais ignorantes, os mais supersticiosos, sabiam que o que ele propunha era uma monstruosidade, um tabu gravado no ADN da humanidade. Foi ridicularizado, espancado, chamado de herege, louco, demônio. A igreja excomungou-o. Mas nada disso deteve Anselmo. Pelo contrário, cada rejeição era uma confirmação. Como Cristo, ele também era um profeta sem honra na sua própria terra. Sofria pela verdade. E isso tornava a sua verdade ainda mais real para ele. Após anos de fracassos na Europa, ouviu histórias. Histórias do Novo Mundo. Do México. De povos indígenas em montanhas remotas. Locais onde a fé cristã era uma fina camada sobre um mundo de crenças antigas. Locais isolados, esquecidos. Locais onde as pessoas viviam na pobreza e no desespero. Onde qualquer promessa de salvação, por mais estranha que fosse, poderia encontrar terreno fértil. Anselmo sentiu o chamado. A sua missão não estava na velha e corrupta Europa. Estava no Novo Mundo. Lá encontraria o seu povo escolhido. Lá construiria o seu jardim sagrado. Viajou para o México como missionário independente. Adentrou-se nas serras mais profundas, lugares onde nem o governo nem a igreja chegavam. E depois de meses de busca, encontrou Alma Triste, ou o que na época era apenas uma pequena aldeia sem nome, um punhado de famílias que viviam em extrema pobreza, isoladas do mundo, sem padre, sem médico, sem escola, sem esperança. Eram o barro perfeito para suas mãos de profeta. Anselmo não chegou pregando a sua doutrina imediatamente. Foi mais inteligente. Primeiro, ganhou a confiança deles. Ajudou-os a construir as suas casas, ensinou-os a cavar poços mais profundos, curava os seus doentes com ervas e orações, batizava os seus filhos, enterrava os seus mortos. Tornou-se o seu tudo, o seu pai, o seu guia, a sua única ligação com Deus. Chamavam-lhe Frei Anselmo, o frade santo. Durante anos, construiu a sua autoridade.
uma autoridade absoluta, incontestável. A sua palavra tornou-se lei. E quando sentiu que eles estavam prontos, quando a sua devoção por ele era total, começou a plantar a semente. Não o fez de repente. Fê-lo aos poucos. Começou a falar de pureza, de como o mundo exterior estava cheio de pecado e doença. De como eles, os habitantes da montanha, eram especiais, escolhidos por Deus para permanecerem puros. Contou-lhes a história de Adão e Eva de uma nova maneira. Não como uma história de queda, mas como um manual de instruções. Falou-lhes do sangue, de como o sangue do seu pequeno povo era mais puro, mais forte. E de como misturá-lo com o de fora era uma traição a Deus. E um dia, quando um jovem casal de primos em segundo grau quis casar-se, Anselmo viu a sua oportunidade. O costume local, como em muitos lugares rurais, era tolerante com casamentos entre parentes distantes. Anselmo não só permitiu, como celebrou o evento como o mais sagrado. Hoje, proclamou perante toda esta aldeia, começa a restauração. Hoje voltamos ao plano original de Deus. Hoje, o sangue volta ao sangue. Abençoou a união com um fervor que cativou a todos. E quando nasceu o seu primeiro filho, um menino saudável, Anselmo apresentou-o como um milagre, a prova de que o seu caminho era o correto. Aos poucos, a ideia normalizou-se. Os primos segundos deram lugar aos primos irmãos, e depois, aos tios e sobrinhas. Anselmo sempre encontrava uma justificação teológica, uma citação bíblica distorcida, uma interpretação delirante da vida de um santo. Cada nova união era mais um passo em direção à santidade. E então começaram os problemas. Os anjos com asas partidas. Os primeiros filhos nasceram com malformações evidentes. Houve medo, houve dúvidas. As pessoas recorreram a Anselmo. Por que, padre? Por que Deus nos envia este sofrimento? E Anselmo, em vez de ver a consequência lógica dos seus atos, viu uma prova de fé e deu a resposta que salvaria a sua doutrina e condenaria o povo para sempre. Não é um sofrimento, disse-lhes ele. É uma bênção. Estas crianças são tão puras, tão santas, que não conseguem suportar o peso do mundo. São almas especiais que Deus nos envia para nos lembrar da fragilidade da vida e da certeza do paraíso. A sua curta vida é um sacrifício sagrado que purifica todo o nosso povo. Transformou a tragédia genética num privilégio espiritual. Transformou a doença num sinal de eleição divina. E a morte numa graduação. As pessoas, desesperadas por encontrar sentido na dor, aceitaram a explicação. Abraçaram-na. Porque era mais fácil acreditar num filho santo do que num filho doente. Mais fácil aceitar uma bênção do que uma maldição. E assim, o círculo fechou-se. O sistema tornou-se autossuficiente. O próprio horror tornou-se a sua justificação. Frei Anselmo, já um homem velho, ficou cego. Uma cegueira física que era o símbolo perfeito da sua cegueira espiritual. Já não precisava de ver. A sua fé era a sua única realidade. Não via as deformidades, via a santidade. Não via o sofrimento, via a purificação. Não via um povo moribundo. Via o seu jardim sagrado, florescendo com almas para o céu. Ricardo ouviu toda a história, fragmentada, ao longo de 2 dias. Ouviu-a sentado aos pés do monge, na penumbra da igreja, enquanto o velho recordava a sua revelação, enquanto sussurrava sobre a sua missão divina. E Ricardo compreendeu. Compreendeu toda a anatomia da loucura, a lógica impecável do delírio. Anselmo não era um monstro cínico. Era pior. Era um homem sincero.
Um homem que tinha construído um inferno na terra com os tijolos do amor e da fé. Um homem que tinha sacrificado gerações inteiras no altar da sua própria salvação. Quando o monge terminou o seu relato, havia lágrimas nos seus olhos cegos. Agora compreende, meu filho, sussurrou ele. Agora vê a beleza do nosso propósito. Ricardo só conseguiu acenar com a cabeça. As palavras tinham se dissolvido na sua garganta. Ele tinha vindo à procura de um culpado e tinha encontrado uma tragédia muito mais profunda. A tragédia de um homem que tentou ser mais santo do que Deus e, nesse processo, tornou-se o diabo. Ricardo tinha a história. Uma história tão monstruosa que queimava na sua gravadora e no seu caderno. Mas já não era suficiente. Ser uma testemunha não bastava. Não depois de ver o bebê Serafim, não depois de caminhar pelo jardim dos inocentes, não depois de compreender a lógica insana, mas sincera, de Frei Anselmo. Ele tinha que fazer alguma coisa. Tinha que detê-lo. Com uma ingenuidade que mais tarde desprezaria, acreditou que seria fácil. Só tinha que mostrar as provas. Contar a história às pessoas certas, e o sistema agiria. A cavalaria chegaria para salvar a alma triste de si mesmo. Empacotou as suas coisas em silêncio, antes do amanhecer. Não se despediu de ninguém. Sentia-se como um traidor, um espião fugindo na noite. Enquanto o seu carro descia pela estrada de terra, olhou pelo espelho retrovisor. A silhueta da igreja de Alma Triste recortava-se contra o céu cinzento do amanhecer. Parecia um mausoléu. E era. A viagem de volta foi uma ascensão. Um regresso a um mundo que, de repente, parecia incrivelmente complexo e barulhento. O primeiro sinal de telemóvel que entrou no seu telefone foi um choque. Os sons da cidade, uma cacofonia que lhe perfurava os ouvidos. As pessoas nas ruas moviam-se com uma pressa que lhe parecia absurda. Ele vinha de um lugar onde o tempo tinha parado. A sua primeira paragem foi na redação do seu jornal. Entrou diretamente no escritório do seu editor, um homem cínico e grisalho chamado Vargas. "Tenho a história", disse Ricardo, colocando o gravador sobre a secretária. "A história das nossas vidas." Vargas ouviu. Ricardo contou-lhe tudo: o monge, a tradição, as crianças, o jardim. À medida que falava, a expressão cínica de Vargas foi substituída por uma de incredulidade e depois por uma de horror. Quando Ricardo terminou, o editor ficou em silêncio por um longo minuto. Esfregou os olhos. "Meu Deus, rapaz", sussurrou. Isto é uma bomba atômica." Ricardo sentiu uma onda de alívio. Ele tinha entendido. "Vamos publicar amanhã", disse Ricardo. "Na primeira página. Temos que denunciar isso agora." Vargas balançou a cabeça lentamente. "Não tão rápido", disse ele. "Não podemos publicar isso assim. Você tem provas? Fotos das crianças? Exames médicos? Documentos?" "Tenho os depoimentos", respondeu Ricardo. "Tenho a confissão do monge. Tenho os meus olhos. Eu vi tudo." "Os teus olhos não são uma prova legal, rapaz", disse Vargas, com o seu cinismo de volta. "Se publicarmos isto sem provas contundentes, vão processar-nos até pela forma como respiramos. A igreja, grupos de direitos humanos por explorar os vulneráveis, o governo por difamação. Eles iriam destruir-nos. E o pior, ninguém acreditaria em ti. Soaria como um romance de terror barato." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. "Então não vamos fazer nada?" perguntou com a voz trêmula de raiva. "Eu não disse isso", respondeu Vargas. "Eu disse que precisamos de mais. Precisamos de uma confirmação oficial, uma intervenção. Vai às autoridades. Denuncie.
Vá ao DIF, ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público. Faça com que um órgão oficial intervenha. E então, teremos cobertura para contar a história. Seremos nós que revelaremos a inércia do governo. Essa é uma história que podemos publicar. Ricardo sentiu-se enojado. O sistema não buscava a verdade. Procurava proteger-se. Classificar o horror num ângulo jornalístico vendável, mas ele não tinha outra opção. A sua próxima paragem foi o Escritório Estadual do Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família, DIF. Levou 3 horas de espera para conseguir uma consulta com uma assistente social de nível médio, uma mulher chamada Carmen Mendoza. Ela tinha o olhar cansado de quem já viu muita miséria. Ricardo contou a história novamente, com menos paixão, com mais fatos. Carmen ouviu atentamente, tomando notas. Não demonstrou surpresa. Não demonstrou horror. Apenas um cansaço profissional. Quando Ricardo terminou, ela suspirou. "Olhe, jovem", disse ela, com voz monótona. Recebemos dezenas de relatos assim todas as semanas. Comunidades isoladas, costumes estranhos, abusos. A maioria são exageros ou disputas locais. Isto não é um exagero, insistiu Ricardo. Estou a falar de incesto sistemático, de crianças que nascem com deformidades graves, de um cemitério infantil. Carmen folheou um manual de procedimentos. Alma triste não aparece nos nossos mapas de serviço, disse ela, sem levantar os olhos. Tecnicamente está fora da nossa jurisdição de ação direta. Para que possamos intervir, precisamos de um relatório oficial de uma autoridade local. O presidente municipal, o comissário ejidal. Não há autoridade local lá. A única autoridade é o monge. Explodiu Ricardo. Carmen ergueu os olhos. Pela primeira vez, havia uma centelha de emoção nos seus olhos. Irritação. Então precisamos de uma denúncia formal de um familiar direto, continuou ela, como se recitasse um guião. Um pai denunciando o abuso do seu filho. Uma mãe, alguém de dentro. Ricardo quase riu. Um riso amargo e quebrado. Os pais acham que é uma bênção. Ninguém vai denunciar nada. Carmen deu de ombros. Um gesto mínimo. O fim da conversa. Sem uma denúncia formal ou uma solicitação de outra instância, não podemos mobilizar uma unidade. Sinto muito. São as regras. Fechou a pasta. Preencha o formulário G12 na janela 3. Acrescentou. É o relatório de possível situação de vulnerabilidade em comunidades não registradas. Entrará no sistema. Ricardo ficou de pé, imóvel. Sentiu o frio das paredes do escritório, o zumbido do ar-condicionado, o cheiro a papel velho e café queimado. O sistema não procurava ajudar, procurava processar. Transformar a tragédia humana num número de processo. E o que acontecerá com esse formulário? Perguntou Ricardo, com um fio de voz. Será avaliado na próxima reunião trimestral de planeamento regional, disse Carmen, já a digitar no seu computador, com a atenção completamente perdida. A reunião trimestral, em 3 meses. Enquanto isso, o bebê Serafim morreria. Outra criança nasceria com asas quebradas. E Frei Anselmo continuaria cantando seus louvores. Ricardo saiu do escritório do DIF com o coração partido. A indiferença era uma parede mais alta do que as montanhas de Hidalgo. Sua próxima tentativa foi a Secretaria de Saúde. Talvez uma abordagem médica funcionasse. Uma emergência sanitária. Depois de mais meio-dia perdido em corredores e guichês, conseguiu falar com um epidemiologista, o Dr. Hinojosa. Um homem jovem, inteligente, com uma bata branca impecável. Ricardo explicou-lhe a situação. Concentrou-se nos detalhes médicos. Anencefalia,
lábio leporino, hidrocefalia, sindactília. Usou os termos que tinha pesquisado freneticamente na internet na noite anterior. O doutor Hinojosa ouviu com genuíno interesse científico. Fascinante, disse quando Ricardo terminou. Do ponto de vista genético, é um caso de estudo extraordinário. Um gargalo populacional com deriva genética acelerada. Adoraria recolher amostras. Amostras? Repetiu Ricardo, incrédulo. Não vai fazer nada? É uma crise de saúde pública. O médico sorriu com condescendência. Tecnicamente, não é uma epidemia. Não é contagioso, explicou. São distúrbios genéticos congênitos. Não podemos forçar as pessoas a fazer testes genéticos ou a deixar de ter filhos. Isso seria uma violação dos seus direitos humanos, não acha? Ele ajustou os óculos. O que posso fazer é enviar um pedido para incluir Alma Triste no próximo censo de doenças raras. Pode demorar 1 ou 2 anos para ser aprovado, mas seria muito valioso para a investigação. Investigação? Gritou Ricardo, perdendo o controle. Eles não são ratos de laboratório. São crianças que estão a morrer. A expressão do médico endureceu. Senhor, peço que modere o seu tom. Tenho protocolos a seguir. Não posso simplesmente enviar um helicóptero e evacuar uma aldeia porque teve uma experiência emocional forte. O mundo não funciona assim. Entregou-lhe um cartão. Se conseguir uma ordem judicial ou um mandado do Ministério Público, então podemos agir. Entretanto, agradeço a informação. É muito. Interessante. A palavra interessante ressoava na cabeça de Ricardo como um insulto. O seu horror era interessante. O sofrimento daquelas crianças era um caso de estudo fascinante. Saiu dali com o sabor do fracasso na boca. Um sabor metálico e amargo. Cada porta que batia fechava-se na sua cara. Cada funcionário que encontrava envolvia-o numa teia de burocracia, de procedimentos, de jurisdições. O sistema não tinha sido concebido para resolver problemas. Tinha sido concebido para se proteger a si próprio, para diluir a responsabilidade até que desaparecesse. A sua última esperança era a Procuradoria-Geral do Estado, a denúncia criminal. Abuso, negligência, qualquer coisa. Aqui, o ambiente era diferente, mais sombrio, mais pesado. O ar cheirava a medo e desespero. Levou o dia todo, mas finalmente foi recebido por um procurador adjunto, um homem com olheiras profundas e um fato barato. Ricardo contou a história pela 3ª vez. Desta vez, sentia-se como um disco riscado. A sua voz, vazia de emoção. O procurador ouviu-o sem tomar uma única nota. Quando Ricardo terminou, o procurador recostou-se na cadeira. O couro sintético rangeu. Deixe-me ver se entendi, disse o procurador, com um tom perigosamente calmo. Quer que eu, com os recursos limitados que tenho, enquanto lido com sequestros, tráfico de drogas e homicídios todos os dias, envie os meus homens a uma montanha que nem sequer está no mapa? Sim, disse Ricardo. Para prender um monge cego de 90 anos, continuou o procurador. Sim. Que é amado por toda a sua comunidade. Sim. E quer que eu o acuse de celebrar casamentos entre pessoas que, segundo me diz, se casam por vontade própria, seguindo as suas crenças religiosas. O procurador inclinou-se para a frente. Sabe o que aconteceria, rapaz? Primeiro, os meus homens perder-se-iam no caminho. Segundo, se chegassem, toda a aldeia os lincharia para proteger o seu santo. Terceiro, se por milagre conseguíssemos tirar o velho de lá, do que o acusaria?
Não existe uma lei contra a santa endogamia. Não posso prender as pessoas por serem estúpidas ou por terem uma fé distorcida, e os pais não vão testemunhar contra ele. Vão testemunhar a seu favor. Ele levantou-se e caminhou até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo. O caso seria arquivado em 5 minutos. Eu ficaria ridículo. Tu ficarias ridículo. E a única coisa que conseguiríamos seria fortalecer a fé daquelas pessoas. Elas se tornariam mártires. E o velho Anselmo, um santo canonizado pela perseguição. Ele se virou para olhar para Ricardo. Sinto muito, rapaz. Não há caso, não há crime. Há apenas uma tragédia estranha pra caramba. E a lei não foi feita para resolver tragédias. E essa foi a última porta. Fechada, trancada. Ricardo saiu para a rua. Era noite. As luzes da cidade lhe pareceram falsas, insultantes. Sentou-se num banco, derrotado. Tinha batido contra a parede. A parede da indiferença, da burocracia, da lógica pragmática que permite que o horror exista, desde que ocorra em silêncio, num lugar esquecido. Ele pegou o telemóvel. Disqueu o número de Vargas, seu editor. Não há nada, disse Ricardo, com a voz quebrada. Ninguém vai fazer nada. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu sei, rapaz, disse Vargas, com a voz estranhamente suave. Nunca fazem nada. Então, o que faço agora? Perguntou Ricardo. Agora, disse Vargas, e a sua voz recuperou a dureza profissional. Agora escreve. Escreve a melhor, mais comovente e mais furiosa história da sua vida. Se o sistema não vai fazer nada, então a nossa única arma é a vergonha. Vamos envergonhá-los. Vamos colocar o nome de Carmen Mendoza, do doutor Hinojosa e daquele procurador na capa. Vamos mostrar ao mundo a indiferença deles. Talvez isso não salve Alma Triste. Mas, pelo menos, o mundo saberá que ele existe. Ricardo desligou o telefone. Olhou para suas mãos. Elas ainda tremiam. Mas agora não era apenas por medo. Era por raiva. Uma raiva fria e lúcida. Se não podia ser um salvador, seria um vingador. E a sua arma não seria uma lei ou uma ordem judicial. Seria uma palavra após a outra. Uma tempestade de tinta e verdade, que cairia sobre o mundo silencioso e confortável que decidira olhar para o outro lado. Ricardo escreveu durante 72 horas seguidas. Não dormiu. Mal comeu. Apenas escreveu, impulsionado pelo café, pela nicotina e por uma fúria sagrada. As palavras saíam dele como o sangue de uma ferida aberta. Cada memória, cada imagem, cada frase de Frei Anselmo foi derramada nas páginas. O rosto do bebê Serafim, a mão deformada da menina oferecendo-lhe uma flor, o som da criança escrevendo com a boca, o mar de pequenas cruzes no Jardim dos Inocentes, o sorriso beatífico do monge cego, o olhar cansado da assistente social, o fascínio científico do médico, o pragmatismo cínico do procurador. Tudo estava lá. Não era um artigo. Era um grito. Um uivo de desespero e raiva contra um universo indiferente. Vargas leu em silêncio no seu escritório. Quando terminou, tirou os óculos e limpou-os lentamente. Não disse "é bom" ou "é brilhante". Apenas disse: "Vamos publicar no domingo. Edição completa. Sem anúncios nessas páginas. Chegou o domingo." A história, intitulada O Jardim dos Inocentes, ocupou 8 páginas completas do jornal. A foto da capa não era das deformidades. Vargas foi inteligente nisso. Era uma foto que Ricardo tinha tirado quase por acidente. A pequena igreja de Alma Triste ao entardecer, com a sua cruz torta e a sua aura de abandono. Era uma imagem inquietante. Prometia um segredo, não um espetáculo de horror.
O efeito foi imediato e devastador. Na segunda-feira, o país não falava de outra coisa. A história estava em todas as rádios, em todos os programas de televisão. As pessoas estavam horrorizadas, fascinadas, indignadas. Os escritórios do DIF, da Secretaria da Saúde e do Ministério Público foram assediados por jornalistas. Os nomes que Ricardo havia incluído em seu artigo ficaram famosos da noite para o dia. Carmen Mendoza não atendia o telefone. O doutor Hinojosa emitiu um comunicado falando sobre protocolos de investigação. O promotor assistente foi transferido temporariamente para tarefas administrativas. O sistema, que tinha sido uma barreira de indiferença, de repente se transformou numa máquina frenética de controlo de danos. Uns culparam os outros. O DIF culpou a saúde por não declarar uma emergência sanitária. A saúde culpou o Ministério Público por não fornecer uma ordem judicial. O Ministério Público culpou o DIF por não ter gerado um relatório de vulnerabilidade a tempo. Era um balé grotesco de burocracia em pânico. Enquanto apontavam o dedo uns para os outros, uma caravana de caminhões do governo, da televisão e de organizações de direitos humanos começou a difícil subida até Alma Triste. A cavalaria, finalmente, estava a caminho. Tarde. E pelas razões erradas. Eles não iriam salvar ninguém. Iriam salvar-se a si próprios da vergonha pública. Ricardo não foi com eles. Ficou na cidade, a ver o circo mediático pela televisão. Sentia-se vazio. Tinha ganho. Tinha conseguido a reação que queria, mas não se sentia como uma vitória. Sentia-se sujo. Tinha exposto a dor de Alma Triste ao mundo. Tinha-o transformado num produto de consumo massivo. Na tragédia da semana. Viu as imagens nas notícias. Repórteres com coletes de imprensa a entrevistar as pessoas da cidade. As câmaras a fazer zoom descaradamente nas malformações das crianças. Os aldeões, confusos, assustados, a olhar para aqueles estranhos com as suas luzes e microfones. Não compreendiam nada. Num dia, eram os escolhidos de Deus. No dia seguinte, eram monstros num zoológico mediático. Frei Anselmo foi retirado da igreja. As câmaras captaram tudo. O velho monge, cego e frágil, piscando sob os flashes que não podia ver. Parecia um profeta bíblico exilado, confuso, perguntando por que o estavam a tirar do seu rebanho. Foi internado numa instituição psiquiátrica. Diagnosticado com delírio místico e esquizofrenia paranoica. Morreu 3 meses depois. De tristeza, diziam as enfermeiras. Deixou de comer. Recusou-se a falar. Simplesmente apagou-se. Longe do seu jardim sagrado. O governo resgatou as crianças. Foram levadas para orfanatos e centros de atendimento especializado na cidade. Arrancadas do único mundo que conheciam. Longe dos seus pais. Longe da lógica distorcida, mas amorosa, que dava sentido às suas vidas. Muitos deles, como Frei Anselmo, morreram pouco tempo depois. Não por causa das suas condições médicas, mas pela ruptura, pela perda do seu universo. O resto da aldeia foi realojado. Disperso por diferentes programas de assistência social. Foram-lhes dadas novas casas em bairros de interesse social. Foi-lhes dado acesso a médicos e escolas. Foram integrados à força no mundo moderno que tanto temiam. Mas a sua fé quebrada e os seus corpos marcados por gerações de incesto não desapareceram. Tornaram-se párias. Estrangeiros num mundo que não compreendiam e que os olhava com uma mistura de pena e repulsa. Alma Triste, a aldeia, foi declarada zona de risco geológico e abandonada. A vegetação começou a devorar as casas de adobe. A igreja ruiu no inverno seguinte.
O jardim dos inocentes desapareceu sob a vegetação. O silêncio voltou à montanha. Mas agora era um silêncio definitivo. O silêncio da morte. Um ano depois, Ricardo voltou à Alma Triste, sozinho. O caminho estava quase intransitável. As casas estavam em ruínas. Não restava nada. Nem mesmo os fantasmas. Ele sentou-se nas ruínas do que fora a igreja. Ele tinha salvado a aldeia, mas para isso tinha destruído tudo. Tinha extirpado o cancro, mas o paciente tinha morrido durante a operação. Tinha feito a coisa certa? Essa pergunta iria atormentá-lo pelo resto da vida. Não havia uma resposta fácil. Não havia heróis nesta história. Apenas graus de tragédia. Ele olhou para o vale a partir da montanha. O mundo continuava a girar. As pessoas continuavam a viver, a amar, a odiar, completamente alheias ao drama que se consumira naquele cume esquecido. A história de Alma Triste já era antiga. Tinha sido substituída por novos escândalos, novas tragédias, novos horrores da semana. O sistema tinha esquecido, o público tinha esquecido. Mas Ricardo não conseguia esquecer. Estava condenado a lembrar, a carregar o peso de Alma Triste sobre os ombros para sempre. A história lhe deu o nome que ele procurava. Ganhou prêmios, ficou famoso. Mas cada vez que olhava o seu reflexo em um desses troféus, não via um jornalista de sucesso. Via os olhos do bebê Serafim. Ouvia o canto desafinado das crianças na escola de Fray Anselmo e sentia o frio do jardim dos inocentes. A verdade às vezes não liberta. Às vezes, a verdade é uma condenação, uma cela da qual nunca se sai. Porque há realidades que, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. Há silêncios que, uma vez quebrados, ensurdecem para sempre. E há jardins secretos onde crescem flores de dor tão profunda que o seu aroma impregna a alma e nunca mais a abandona. Nunca. Sou Mateo Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.